Oi pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? O áudio tá bom? Volume? Deixa eu ver aqui. Tudo bem, meninas? Como é que tá o áudio? Tá bacana? Oi, amor, meu marido. Ó, se o áudio ficar ruim, se tiver ruim de escutar, vocês me avisem. Eu tô sem o fone de ouvido, porque é bem ruim falar de fone de ouvido mesmo, sem o microfone de lapela. Então, E meninos, né? Meninas e meninos. Oi, Meire. Oi, tudo bem? Então, eu tô sem o microfone de lapela também, então se tiver meio difícil de ouvir, me avisem que aí eu coloco o fone de ouvido, tá bom? Então, vamos esperando todo mundo entrar. Eu sei, o Maitai, meu irmão, a Gi, todo mundo aí. Então, pessoal, enquanto vocês vão entrando, daqui a pouquinho tem mais gente, eu já vou colocando em pauta o nosso assunto, que é ciúme e controle na relação. Quem nunca, né? Quem nunca fez, provavelmente já passou por isso ou conhece quem tenha passado por essa situação. E, gente, vamos lá. Muitas vezes a gente pensa que o ciúme, ele tá relacionado ao outro, né? Então, o que o outro me faz que me deixa inseguro ou com ciúme? O que o outro faz que não me coloca ou não me deixa estar nessa relação em paz? Só que na verdade, gente, o ciúme, ele não tá ligado ao outro. Maitai. O ciúme, ele tá relacionado a gente mesmo, tá? Ele tá ligado ao quanto você que tá aí me ouvindo acredita em si mesmo ou em si mesmo. Ele tá ligado ao quanto você se sente seguro ou segura. Então, vamos pensar um pouquinho. Como é que tá a sua autoestima? Você acredita que você tem valor? Você acredita que é bom ou boa o suficiente para essa relação, para as coisas que você se propõe, não é mesmo? Sim, a paz é individual. Como diz o meu amigo, Maitai, não tem como ensinar. O ser tem que viver em paz, estar em paz. É isso. Ele é individual. Mas pensa aí agora. O quanto você se sente ou pensa que você é uma pessoa tão atraente, tão fenomenal, tão divertida, tão sexy, para que o outro queira realmente e genuinamente estar ao seu lado. Você acredita que esse outro quer estar ao seu lado? Se você tem algum tipo de dúvida, ou se a sua resposta imediata lá no seu inconsciente ou naquela parte do seu cérebro diz, não, eu não tenho tanta autoconfiança, eu não tenho tanta certeza disso, você precisa trabalhar essa autoconfiança, essa paz. E às vezes a autoconfiança que eu tô dizendo aqui, ela não é uma questão somente emocional, ela não é só uma questão assim de mentalidade, tá, gente? Ela é uma questão comportamental também. A gente aprende a desenvolver a nossa autoconfiança. E para não perder o nosso costume, eu quero no final da live também dar algumas dicas práticas para como a gente consegue desenvolver a nossa autoconfiança através de comportamentos. Então, quando eu digo que a autoconfiança ela tá ligada, o ciúme, né? Ele pode ser trabalhado através da autoconfiança. Eu tô falando numa questão muito mais embaixo, que é a psicologia na totalidade de si.
Porque eu tô falando sobre pensamento, sentimento, comportamento, enfim, eu tô falando de tudo que tá envolvido. Então, muitas vezes a pessoa que sente esse ciúme tem essa necessidade de controle e a gente nem pensa o porquê. E aí eu quero voltar um pouquinho pra gente refletir sobre o ciúme e o controle na relação. Então vamos lá pra origem dos relacionamentos. Então, quando um relacionamento começa, é muito gostoso a gente ser cuidado. Então, normalmente a pessoa chega na nossa vida, a pessoa controladora chega na vida com uma proposta muito interessante, que é muita atenção. Ela tem um carinho muito grande. Ela é aquela pessoa que vai se preocupar em te buscar no trabalho, perguntar se você tá bem, perguntar se você tá precisando de alguma coisa. É aquela pessoa tão maravilhosa que ela chega a te orbitar de tamanho cuidado. Ela gera no outro uma sensação muito grande de segurança. Só que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o seguinte: é muito gostoso, mas o que começa com uma sensação de cuidado e de carinho, né, Lilian? Tá falando que é muito ciumenta. Presta atenção nessas dicas na live de hoje, tá? O que começa com uma sensação e com um comportamento de carinho e de cuidado, posteriormente você começa a perceber que existe um domínio. Então a pessoa, você entra num tipo de relacionamento aonde você se sente obrigada a dar satisfação da onde você tá. Então não é só buscar no trabalho, não é só perguntar se você tá bem, mas você começa a se sentir então dominado por aquela pessoa, aquele tipo de comportamento, porque é uma tendência natural da pessoa controladora. Só que isso leva à despersonalização do indivíduo, de quem recebe esse controle, tá? E qual é a razão disso tudo? Normalmente, a razão do excesso de ciúme ou do controle, ele vem de uma insegurança intensa. A gente até fez uma live sobre insegurança, tá aí para quem quiser ver. A confiança é a chave de um relacionamento feliz e a pessoa realmente precisa se sentir bem primeiro com ela mesma. É por isso que a gente está falando bastante de autoconfiança. Então, normalmente, o ciúme e a necessidade de controle vem de uma insegurança intensa e a pessoa tem um vazio dentro dela que é assim, é uma sensação tão grande de perda da outra pessoa. Pensar em perder a outra pessoa é tão intenso para ela em todos os sentidos que ela não consegue realmente se controlar e controlar os pensamentos. E normalmente a pessoa controladora, ela não é controladora ou ciumenta só com o parceiro ou a parceira. Ela também é controladora com as coisas, com os amigos, com as situações. Entende? É aquela pessoa que tem muito medo de perder. E essa ideia é tão recorrente que ela começa a se preocupar. Quem são os amigos do namorado, da namorada? E o que de repente é o normal começa a ser quase uma paranoia. Então, assim, o que ela pode, o que ela não pode fazer, com quem ela pode ou não pode estar, o que ela vai falar, que roupa que ela vai usar. Então, começa a pedir relatório. Com que roupa você tá aí? Me passa aí uma foto. Rede social hoje em dia, gente, funciona pra caramba pra isso, tá? Então é assim, me posta uma foto da tua roupa, me posta uma foto da onde você tá, com quem você tá. Quando você é a outra parte e percebe essa tentativa do outro de controlar, exerça o seu direito de dizer, olha, eu não vou te
ficar te provando onde eu tô, qual é a sua intenção com isso. Porque o que é só uma diversão, ou que é só bonitinho, de postar uma foto onde você tá, com que roupa você tá, mais pra frente vira uma obrigação da pessoa que é controlada para a pessoa que é controladora. Então, com o passar do tempo, se a gente tem uma situação de um ciúme normal, isso melhora, porque é necessário ter o diálogo. As pessoas ficam mais sossegadas no relacionamento. A gente consegue estabelecer regras para que isso funcione de uma maneira saudável. Mas não é o que a gente está falando nessa live de hoje. A gente está falando sobre quando o ciúme se torna patológico a ponto de controlar, tá? Então, por exemplo, um casal que passa muito tempo ou a vida toda por essa situação aí de controle, uma das partes controla tanto o que a outra faz, que o outro se perde. Ele se perde dentro dele mesmo, perde a identidade e ele desenvolve até uma dependência com aquela pessoa controladora. Então, ele significa a vida dele ao lado daquela pessoa, mas no sentido de eu só estou bem se a outra pessoa disser sim, que ela aprova o jeito que eu tô falando, o jeito que eu tô fazendo, o jeito que eu tô me conduzindo. Só que quem é controlador, ele também sofre, ele tem um sofrimento intenso, porque eu recebo muitos pacientes até que me relatam o quanto sofrem, por exemplo, em redes sociais. Ficam então olhando as fotos da pessoa, olhando o que tá fazendo, o que postou, se tem story, começa a ir ali nos amigos, se tem alguma coisa relacionada. E, gente, eu não lembro em qual live que eu falei pra vocês. Existem também alguns aplicativos que são assim, de controle do outro, de você saber até que hora que o outro ficou online no WhatsApp, que ficou online, ele quanto tempo tá na rede social. A gente fica paranoico com isso. Tanto a pessoa que é controlada quanto o ciumento que tá exercendo. Isso não é gostoso para nenhum dos dois. Vira uma prisão. Ninguém tá feliz. Então, quem tem ciúme, quem sofre com o ciúme, ele tem uma dor tão intensa que o nível de ansiedade dele se eleva a ponto de virar um transtorno também, tá? Então, aí muita gente me pergunta, quais são as causas disso, Lu? Marcelo, é pura loucura, é isso mesmo. Então, quais são as causas? Tem muitas possibilidades, tá? Então, tem possibilidade orgânica, causas orgânicas, até por isso tem gente que tem uma ansiedade muito elevada, né? Mas também a gente tem que levar em consideração a história de vida da pessoa controladora, quais são as experiências anteriores dela com relacionamentos, quais são as crenças que ela tem. A Meire tá falando aqui, muitos aplicativos foram desenvolvidos para causar discórdia. Na verdade, os aplicativos, eles são desenvolvidos com a intenção de futricar a vida do outro, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas a gente tem que saber o que serve e o que não serve para nossa vida, assim como os nossos pensamentos e as nossas condutas. Eu sempre fico me perguntando e perguntando para outra pessoa, para paciente, assim, qual parte do seu relacionamento você confia no seu taco? Porque assim, se você não confia que o outro que está com você é capaz de te dar a fidelidade dele, ou a presença dele, ou o amor dele, né? Então, o que você tá fazendo com essa outra pessoa? Se você não acredita que você próprio é capaz de manter um relacionamento, como é que o outro vai confiar em você? Como é que o outro vai te dar o que você necessita se tudo que você gera, a energia que você gera é de insegurança? Então, o relacionamento não está sustentado em uma base sólida, ele está sustentado em uma base de insegurança, né? Então, tudo que a pessoa, vamos lá, voltando,
A pessoa ciumenta pode ter vivido experiências na vida dela de traição, experiências ruins dentro da casa dela, na sua infância ou na adolescência, com relacionamentos anteriores, né? Mas o que acontece é que, de repente, um trauma desse desencadeia um comportamento de ciúme ou de controle. Olá, Marcelo falando, tenho os meus amigos e amigas até hoje, isso me custou o fim de relacionamentos doentios. E o Yuri, quando eu tinha baixa autoestima, eu era muito ciumento, foi trabalhar nisso que eu me curei. É isso, gente, é entender o que serve e o que não serve para nossa vida. E a primeira coisa que tem que servir é o nosso autoconhecimento, o nosso amor próprio, para entender o quanto aquele relacionamento tá sendo tóxico ou não para nossa vida. Ter ciúme dentro de um relacionamento é normal. O que não é normal é ele se transformar numa paranoia e você viver em função daquilo, viver em função do seu parceiro, da sua parceira, respirar o seu parceiro, porque daí o outro se sente sufocado. Então é importante, para quem está se sentindo sufocado com o ciúme, para quem está se sentindo sufocado com o ciumento, é importante dizer para essa pessoa pensar bastante, né? Se vale a pena, o quanto vale a pena manter aquele relacionamento. E isso, gente, eu tô falando de relacionamento afetivo, mas como vocês mesmos estão dizendo nessa live, tem amizade também que intoxica a gente. Então, o que você tá fazendo da sua vida? Você que tá sendo controlado ou controlada por essa pessoa. Entende? Porque você está se esquecendo em função do medo de perder esse relacionamento. Porque o controlador, ele vem para a vida da gente com um apelo muito vítima, né? Ele tem essa chantagem, esses joguinhos do tipo, eu dou o meu melhor para você assim que você me retribui. Eu só tô te falando isso, eu só tô fazendo isso porque eu gosto de você. Porque se eu não gostasse, eu não tava nem aí com a roupa que você usa, eu não tava nem aí com o jeito que você fala. Olá, a ausência de ciúme nos parâmetros normais pode parecer desinteresse. Exatamente. Só que a gente tá falando do ciúme patológico. O ciúme normal é aquele que, olha, eu não gostei do que você fez, até vou falar dele um pouquinho daqui a pouco. Eu não gostei do que você fez, ou não gostei daquela pessoa que se aproximou, vamos conversar e entrar num acordo, né? Mas o ciúme patológico não tem acordo. Então, o ciumento patológico, aquela pessoa que controla o outro, ela vem com um discurso muito de vítima. Eu só tô te falando isso porque eu gosto de você. Olha, eu te amo tanto, eu te quero tão bem, por isso que eu tô te dando esse toque, né? Porque eu tô preocupado. Então, quem tá na posição de ser controlado, né, tem uma postura de pisar em ovos, porque não quer machucar o ciumento, né? Não quer machucar quem o controla. Então tá sempre preocupado, nossa, o que o outro vai achar? O que o outro vai pensar? Será que eu tô machucando o outro? Será que ele vai brigar comigo, né? E aí, de repente, eu tô na casa de um amigo ou de uma amiga e apareceu uma pessoa que minha namorada não gosta. O que eu vou falar pra ele? Por causa das redes sociais, apareceu uma foto, ou porque vai acabar sabendo lá na frente, aí vai dar uma outra briga. Ai, meu Deus do céu, e agora o que eu vou fazer? Então, a pessoa começa a não se sentir bem nos ambientes que antigamente se sentia, né? É isso mesmo, Emília, isso chega a ser uma violência psicológica. Claro, a pessoa se sente refém do parceiro. Por isso que eu tô falando, o quanto que vale a pena. A gente precisa manter um diálogo, porque num relacionamento a gente estabelece muitas vezes pactos inconscientes. Então, talvez o ciúme que começa como bonitinho no começo e se transforma num controle excessivo, a gente tem que entender se isso não está acontecendo das duas partes. Porque na hora que o outro para com essa cobrança excessiva, aí vem eu e faço essa cobrança também. Então vamos parar e analisar um pouquinho. Porque às vezes eu também tenho um pacto inconsciente de que para eu entender que o outro me ama, ele precisa ser esse pentelho de plantão que tá me controlando.
Vamos entender, enquanto isso é um ciúme normal, né? Pra não parecer um descaso, como o pessoal tá dizendo aí, porque daí eu converso com o outro e ok, a gente entende e estabelece ali o que pode e o que não pode dentro daquela relação, mas também eu tenho que entender que ponto que está me judiando e virando um relacionamento tóxico ou uma violência psicológica. Porque o ciúme normal, ele acontece dentro de uma situação onde de repente a gente tem medo de perder a pessoa. A gente tem até raiva de lembrar daquela situação, mas conversei, estabeleci, ó, não vamos mais fazer isso porque tá me machucando e ok, bacana. Entende? Porque o relacionamento é pra ser bom e não pra ser um inferno. Então vamos entender em que buraco que a gente tá se enfiando quando estabelece um relacionamento tóxico. Começa a perceber que tipo de relacionamento, em primeiro lugar, você tem com você mesma, você mesmo. Porque às vezes é isso que você tá querendo mesmo e nem percebeu que você nem se conhece. Entende? Então, mas assim, o ciúme patológico, ele ocorre quando vamos supor que eu seja ciumenta patológica, eu começo a imaginar, eu viro roteirista de um filme de terror. Eu começo a ver aquela pessoa, eu começo a ter a certeza que a outra pessoa tá me traindo, ou tá falando com alguém que eu não quero, ou tá fazendo alguma coisa que eu já pedi pra não fazer, e eu monto todo o cenário na minha cabeça. Eu ouço as vozes, a pergunta, a resposta, aí o outro falou e a outra respondeu. Eu monto todo um filme de terror na minha cabeça e depois eu vou lá apontar o outro, dizer que isso aconteceu sim, ou que pode acontecer. Gente, vamos avaliar tudo que acontece dentro da nossa ideia e tudo que acontece no plano real. Vamos conversar com o outro. Agora, conversei com o outro, verifiquei que não é verdade e ainda assim eu continuo achando que o meu pensamento é o certo, então vamos fazer terapia para cuidar dessa cabeça que está criando um filme de terror. Olá, o ser de tanto imaginar crê em sua própria loucura. É isso mesmo. Tem gente que eu conheço que sonhou à noite que o marido ou a esposa estava traindo, acordou brigando com o coitado que nem sabia o que estava acontecendo. Olá, Meire. Autoconhecimento e o diálogo com o outro são algumas das chaves de ouro para qualquer relacionamento. Exatamente. O relacionamento com a gente mesmo e com o outro. Sabe? Porque se a gente mesmo tá criando um filme de terror, por que o outro vai querer ficar do nosso lado? Então, ciúme tem limite, gente. Criatividade também. Vamos pensar nisso um pouquinho. Vamos manter um diálogo saudável com o outro e estabelecer aí um contrato. Ó, eu gosto disso, você não gosta. Agir. Jesus, preciso fazer muita terapia, então. Fabi, já aconteceu comigo, era ciumenta demais, já acordei brigando por causa de sonhos. É, gente. Só que depois a gente tem que, né, volta pra realidade, conversa com o marido, com a esposa, com o namorado, enfim, e verifica a veracidade daquilo. Porque muita coisa só acontece dentro aqui, ó, da nossa cabecinha. Confesso que não lembro em que momento que deixei de ser. Fabi, olha, foi ótimo você me falar isso, porque tem uma metáfora maravilhosa. Depois faz um favor pra mim, gente. Se eu esquecer, porque às vezes eu esqueço, me lembra de falar da metáfora da remoção da tatuagem, tá? Pra falar sobre que momento da vida a gente deixa de ser ciumento. Isso é maravilhoso, adorei. Falei isso hoje com a Gi. Então, a gente imagina um filme de terror, acredita nele e ainda faz assim propaganda do filme para os outros comprarem o ingresso. Pelo amor de Deus, gente. Nem eu quero ir para esse filme, nem você mesmo. Vamos combinar um negócio desse. Então, a gente precisa diferenciar o que é normal e o que é patológico e escolher deliberadamente o que a gente quer para nossa vida, tá bom? A Mary também conhece essa metáfora, gente, adoro, vou contar para todo mundo. Eu descobri essa metáfora essa semana e vou contar em primeira mão para vocês nessa live. Então, quando começa a prejudicar a vida da gente e você começa a se sentir com restrição da sua postura, das suas roupas,
do que você vai falar, do que você até começa a entrar numa paranoia de assim, meu Deus, se eu pensar isso, é traição psicológica. Gente, pelo amor de Deus, você tá sendo controlado demais, tá? Então, tanto o outro criar, ou, por exemplo, eu sou ciumenta patológica, eu tô criando um filme de terror, vai fazer terapia. O outro que tá se sentindo ali num relacionamento tóxico e não pode sair daquilo, gente, vamos pensar, isso daí virou patologia pros dois lados. O Vitor, passo por essa questão de sonhos, sempre converso para eliminar o pensamento negativo. É isso, Vitor, é isso, gente, é o diálogo. Ó, viu, eu tô pensando tal coisa assim assado, eu tive um sonho horrível. Chora com o parceiro, conversa, fala que aquilo tá fazendo mal, que tá judiando, que de repente você passou por uma situação semelhante, que tem pavor de perder o outro. Conversa, mas não fica com aquilo dentro de você, porque tudo que a gente deixa guardado dentro da gente pode virar erva daninha. E a erva daninha cresce, a gente não tem nem controle, tá? Vai crescendo, o ser humano tem uma cabeça tão fértil que a gente cria tudo. Então, como eu já disse, vamos falar mais um pouquinho aqui para melhorar o controle sobre o outro e até a questão do ciúme. Vamos trabalhar muito o diálogo, tá? Vamos dialogar, vamos falar mas eu tenho vergonha de falar o que eu pensei. Nossa, que legal que você tem vergonha, porque daí você já tem o filtro que o que você tá pensando é meio absurdo, certo? Então conversa na terapia. Que bom, quem aqui tá vendo essa live e tem vergonha do que pensou, parabéns. É o primeiro indício de que você tá prestes a começar a controlar o teu ciúme, tá bom? Segundo, evite, tá? Isso é lindo que eu vou falar agora. Evite ter a senha do outro, o acesso livre à rede social do outro. Se você tem uma postura controladora, ciumenta, para com isso, nem passa perto de senha. Olha lá, a melhor forma é deixar partir para outra. A loucura pode passar, mas em algum momento ela volta por um clique. Suzana, as nossas manifestações com outros são resultado dos nossos próprios pensamentos. É preciso saber trabalhar a nossa mente. É isso. E o Vitor, me abri com a Rafa e fiquei muito mais leve. A gratidão ajuda a eliminar o negativo. É isso. Conversar. Tudo que acontece, gente, tudo. Ó, vou falar um negócio meio que parece bobo. Tudo que existe nesse mundo material é fruto da nossa mente, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó, essa caneta. Tá todo mundo vendo essa caneta? Essa caneta para ter sido criada, para estar aqui na minha mão, alguém pensou, vou criar um troço para escrever. Ela foi criada na mente de alguém e é super útil. O pensamento que você cria no seu relacionamento pode ser bem útil ou pode ser bem descartável. Tudo começa na nossa mente. É um terreno super fértil para criar o que presta e o que não presta. Então, autoconhecimento é tudo nessa vida. E aí, vamos falar um pouquinho dessa questão aí de ter a senha, de ter acesso ao outro, né? Quem é controlador, quem é muito ciumento, vamos evitar. Porque isso daí pode gerar um nível de ansiedade tão grande, que vai prejudicar o relacionamento, pode até minar o relacionamento. Então, mantenha e preserve a individualidade do outro. E você, se está sendo muito controlado, não é de um dia para o outro que você vai de repente falar, ó, viu, cansei dessa brincadeira, eu vi a live da Luciana, você vai parar de me controlar agora. Mentira! Não vai conseguir, porque você já está nessa situação há um tempo. É devagar, é passo a passo. Você tem que começar a estabelecer um relacionamento íntimo, primeiro com você mesmo, desenvolvendo a autoconfiança. Sabe por quê? Porque você está confiando que o outro vai te punir, que o outro vai te pentelhar, que você vai gerar um estresse pro teu relacionamento, que você precisa pisar em ovos. É nisso que você acredita, não é em você. Então, enquanto você não acreditar em você, tudo que você falar pro teu parceiro, pra tua parceira, pra ele vai soar como blá blá blá. Porque você não acredita nem no que você tá dizendo. Então vamos devagarinho, passo a passo. Olha lá, Gi. É um bom sinal quando você tem a senha de tudo, mas não tem vontade de acessar, mesmo sendo ciumento? Sim, é um ótimo sinal.
É um sinal de que você tá super evoluindo. Porque assim, ó, eu sei que eu tenho acesso ao seu celular, eu sei que eu tenho acesso ao seu e-mail, seu sei lá o quê, mas eu não preciso mais disso. Eu quero você na minha vida, não a tua senha, não a tua tela do celular. Ó, Fabi, eu tinha senha e eu olhava tudo e mais um pouco. Então, e aí como é que ficava teu nível de ansiedade? Como é que ficava a tua insegurança? Antes de abrir o celular, dá taquicardia, gente, dá tremedeira, dá um negócio assim horroroso na pessoa. Tá vendo? Hoje eu tenho a senha e nem ligo. É isso. Por quê? Porque você sabe que se você pegar ali, não vai encontrar nada. E assim, autoconfiança, gente. Pelo amor de Deus. Se você tem um relacionamento onde você precisa ficar esperando o teu namorado, o teu marido, tua esposa dormir pra olhar o que o cara tá falando, vamos pensar direito se esse relacionamento é pra você, né? Ou vamos fazer terapia pra melhorar essa confiança? Porque um relacionamento que você precisa ficar verificando, checando que o outro falou se é verdade ou não, isso daí não é relacionamento, isso daí é tortura. Não é verdade? Então, assim, não é tratando o outro como se fosse sua propriedade, que vai garantir que ele seja. Olha lá, Gi, às vezes você vê algo que não tem nada e depois nada demais, mas a sua cabeça cria uma cena de filme de terror. Exatamente. Mas é por isso, Gi, que daí a gente vai conversar com o parceiro. Olha lá. Quem procura acha, eu via muito isso. Acha, nem que seja na tua cabeça, você acha. Porque de repente, aí eu não achei nada. Se eu ouço, não achei nada. Daí eu pergunto pra paciente, e aí, não achou nada? Não, mas sabe o que acontece? Eu tenho certeza que a pessoa apagou a conversa. Gente, pelo amor de Deus. Aí se não acha nada é porque o outro apagou a conversa. Vamos pensar melhor, né? Tem coisa que é desnecessária na nossa vida. Então, assim, não é tratando como sua propriedade, que você vai garantir o outro. É trabalhar a tua autoconfiança, é trabalhar a qualidade desse relacionamento. Um relacionamento bom, um relacionamento que tem um alicerce sólido. Se você está construindo um relacionamento baseado em desconfiança, ele não vai pra frente. Aí daqui a pouco, você tá vivendo um verdadeiro inferno e não sabe nem por quê. Tá com crise de ansiedade e não sabe por quê. Então, o que vai impedir que o outro faça alguma coisa, o que vai impedir ou que vai fazer com que seu relacionamento seja bom, seja bacana, que ele vale a pena, são os contratos que você estabelece com o outro. São os contratos que você estabelece do que pode e do que não pode no seu relacionamento. Entende, gente? Porque se pro outro ele tá acostumado que ele manda e você abaixa a cabeça, e pra você tá ok, então beleza. Entende? Ó lá. Costumo dizer que relacionamento é tipo 2 ovos na frigideira. Cada um é a gema e a clara é o espaço de cada um, sendo a frigideira o relacionamento. É isso. Melzinha, e quando você muda o seu jeito, para de cobrar e ciúmes... Peraí, deixa eu entender. Quando você muda o seu jeito, para de cobrar e ciúmes por estar bonita demais. A parceira pensa que já está interessada em outra. Estou passando por isso. Minha companheira me deixa maluca. Então, gente, aí que tá. São os diálogos, Melzinha. É isso. Porque daí é o que eu falei agora há pouco. Qual é o pacto inconsciente e, assim, invisível até, que a gente tem no relacionamento? Porque, às vezes, a tua companheira tem um histórico de ser traída ou de desconfiança, um histórico de vida... E daí ela vai colocar isso no relacionamento atual. Então, é muito importante a gente desenvolver a nossa autoconfiança. O ciúme e o controle, eles estão intimamente ligados com a insegurança de quem sente. Com a autoconfiança, o autoconhecimento de quem está ali sentindo. Então, o quanto que ela está confiando nela mesma. O quanto que ela está confiando em você.
Porque daí, quando você começa a fazer elogio, a pessoa pensa, tá elogiando demais. E é o que eu falei, virar roteirista de um filme de terror. Não é verdade? Começa a criar coisa que não existe. Ah, mas eu tenho certeza, tá me elogiando demais porque... Não é normal. Pera, vamos lá. O que tá acontecendo? Que ponto que você não tá confiando no seu próprio taco que acha que eu tô te elogiando só pra te agradar? Então é assim, a gente precisa entender os pilares dessa insegurança. Como é que tá a relação de vocês? Como é que tá a relação de cumplicidade? Quais são os acordos que vocês fizeram? Porque a gente não precisa aprisionar ninguém. A gente não precisa ter essa pessoa na palma da nossa mão pra gente ser feliz e garantir que ela tá do nosso lado. Olha lá. Se tá elogiando é porque fez cagada e aí tá querendo se desculpar. Olha lá. Bem típico. Então, Gi, a gente escuta muito isso mesmo. Quantas vezes alguém que tá nessa live já ouviu isso ou já soube de alguma história dessa? Quantas vezes? E aí a gente tem que retomar no relacionamento quem nós somos. Peraí, vamos lá. Por que você me escolheu? O que eu tenho de bom? O que você, meu parceiro, minha parceira, tem de bom? Porque quando a gente começa a fazer esses questionamentos, a pessoa dá um bug de tela azul do Windows, assim, não sabe o que falar. O que eu tenho de bom? O que eu tenho de bom para oferecer? Se eu sou essa pessoa tão bacana, se você é essa pessoa tão bacana, que foi isso que eu comecei falando no início, né, da live, como que eu acho que eu vou merecer então ser traída? Como que eu acho que você que tá comigo tá me elogiando só pra me fazer um agrado? Gente, relacionamento não é uma condição. Você não fez um acordo com o capeta pra estar com aquela pessoa. Você fez uma escolha de estar com aquela pessoa. Olha lá. Ela não tem autoconfiança e eu prefiro ficar na minha, porque ela fica muito nervosa. Então, Melzinha, é isso. Nesse caso, é muito importante ela desenvolver também, e você pode ajudar a desenvolver a autoconfiança dela. Olha lá, o Edu, minha parceira tem tudo de bom. Ah, tá vendo? Meu marido falando isso. Então, isso é muito importante. Ó, o que você tem de bom? O que eu tenho de bom? O que te atraiu em mim pra gente começar esse relacionamento? Ó, Meire, quando os envolvidos em uma relação vão amadurecendo juntos, o relacionamento só tende a melhorar. É isso. É um amadurecimento juntos. Construir o relacionamento juntos. Pior, o relacionamento, olha lá, Melzinha, pior, o relacionamento acaba se desgastando e infelizmente eu me afasto. Sim! Porque o que a gente espera quando tá perto do outro é que o outro vai me dar alguma coisa que é nociva, que é uma desconfiança, até mesmo do eu te amo. Eu já tive paciente que o outro ou a outra falou assim, eu te amo. Eu te amo por quê? Porque você tá falando isso. Entende? Então, quando até o eu te amo, quando até um você tá bonita, o outro desconfia, a tendência é que a gente se afasta mesmo. Porque a gente não vai querer mais elogiar, não vai querer estar perto. Porque vai cansar. Então, assim, ó, de verdade, eu escolhi estar do teu lado. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça. Eu não fiz um contrato de vender minha alma que não tem volta. Eu escolhi essa pessoa que é você. Conta pra ela o que ela tem de bom pra você. Pergunta pra ela o que você tem de bom na visão dela. Lilian, não tenho referência de homem fiel. Pior, quando seu pai diz que é normal homem trair, é da natureza dele e nunca vai mudar. Então, isso é muito interessante. Por quê? Porque tudo que a gente ouviu dos nossos pais, tudo que a gente viveu dos 0 aos 7 anos, é tido pelo nosso inconsciente como verdade absoluta. Então a gente traz para nossa vida, carrega para nossa vida
tudo que ficou guardado das nossas experiências desde a infância. Aí tem algum trauma, tem algum relacionamento que foi traído também, completa tudo que você ouviu ali. Só que assim, essa experiência e essa crença é do teu pai. Tem como cortar? Tem como mudar? Tem sim. Tem como mudar. A partir do momento que você sabe que essa crença, que essa informação veio do seu pai, tem uma pergunta que parece bem bobinha, mas que ela abre portas interessantíssimas do inconsciente para começar a questionar essas crenças e começar o autoconhecimento de fato, que é assim, tá, na opinião de quem? Na vivência de quem? É minha? Pera, é do meu pai. O meu pai me disse que é normal o homem trair. Então, pera, da onde que começou isso? Qual é a origem disso tudo? É do meu pai, então pera, não é minha. Vamos voltar. Então, isso é muito importante. Tudo que foi passado pra gente, a gente tem como verdade. Eu não lembro em qual live que eu falei, mas isso a gente tira em terapia, isso a gente faz emergir em terapia. E aí agora eu vou falar pra vocês, antes de dar algumas técnicas, algumas dicas para aumentar a sua autoconfiança, eu quero falar da metáfora, que agora eu lembrei, tá? Da metáfora. Então, eu tava atendendo essa semana um paciente e ele tá tirando uma tatuagem. E aí eu não sei como é que funciona isso e perguntei. Ele me falou assim, olha, quando o tatuador coloca a tinta da tatuagem, ela vai entrando nas 3 camadas de pele. E conforme a gente vai tirando, vai fazendo o processo de remoção de tatuagem, as camadas de tinta são tiradas da mais superficial para a mais profunda. Então, a primeira camada é tirada, aí vai subindo a tinta lá de baixo, aí faz outra sessão, tira outra camada de tinta, até que todas as camadas vão subindo e um dia não tem mais a tatuagem. E aí eu vou para o que a Fabiana falou, que é assim, um dia eu me percebi sem ciúme, um dia eu percebi que eu já tinha a senha, todas as senhas do meu marido e eu não tenho a necessidade de olhar. E aí vai para a metáfora. O processo de autoconhecimento, o processo terapêutico, ele é desse jeito. A gente começa pelo que parece mais bobinho, igual eu falei agora sobre o questionamento da opinião de quem. Ele começa do mais raso possível. Para tudo que tem de conteúdo inconsciente, para todas as nossas crenças limitantes subirem pouco a pouco, assim como uma tatuagem que está gravada no nosso inconsciente, com aquela tinta mais preta possível, a gente precisa limpar o que não nos serve. Só que traumas e crenças limitantes ficam gravados dentro da gente de uma maneira que a gente não tem controle, a gente só reage. E aí, conforme eu falei também na live de ansiedade, tudo que a gente faz como reação automática, ciúme, briga, gritei, inventei coisas, isso tá gravado ali num sistema do nosso cérebro que é o primeiro cérebro, que é o reptiliano, que ele funciona só por ação e reação. Então é assim, é o bate e pronto. Eu tô diante de uma cena que o meu cérebro interpreta como ameaçadora e eu simplesmente reajo. Então a pessoa vem e te chama de linda, o outro fala, linda por quê? Tá querendo o quê? Depois, conforme vai dialogando e a pessoa vai se autoconhecendo, ela vai pensar, vai parar e pensar, nossa, mas o que eu falei? Verdade, não tem nada a ver essa minha desconfiança, né? Olha lá, existe uma terapia chamada constelação familiar. Sim, o Eduardo, meu marido, faz em hipnoterapia. Hoje é quarta. Quinta-feira, amanhã vai ter uma live dele, inclusive ele e a Ana Lara. Depois eu posto no meu stories pra vocês. E eles fazem isso, sim, o Eduardo faz isso. E é muito bacana também. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso, tá, gente? Então, é o seguinte... Em terapia, a gente começa a trabalhar as camadas superficiais e vai se aprofundando de acordo com o que o inconsciente da pessoa aceita.
Porque eu não vou enfiar minha mão goela abaixo da pessoa e puxar o trauma dela, porque vai fugir da terapia. O nosso inconsciente grava e guarda ali pra gente. Ah, tá bom, não tá bom, mas aquilo a gente reage. Tá ali no cérebro reptiliano, lá dentro da nossa cabeça. Quando a gente vê, a gente só tá reagindo. Entende? Então, o processo de terapia, o processo de autoconhecimento é pouco a pouco, passo a passo. Não adianta achar que você vai começar hoje, vai instalar um clique na tua cabeça e amanhã você tá boa. Quem te promete esse tipo de coisa tá mentindo, tá? Porque trauma e crença limitante a gente não tira da noite pro dia. A gente tira. Pode ser breve o tratamento? Pode sim, pode ser muito breve. Mas é um tratamento, tá? Não é milagre. Entende, gente? Isso é muito importante de ser dito. Agora, gente, é o seguinte. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas dicas pra gente melhorar e aumentar a nossa autoestima, tá? A nossa autoconfiança. Porque quando a gente tem confiança em nós mesmos, a gente passa isso pro nosso relacionamento. E aí eu vou falar uma coisa muito séria pra vocês, que é assim, quando a gente confia em nós mesmos, quando a gente tem amor próprio o suficiente, a gente também não vai permitir na nossa vida um relacionamento que gere o contrário, sabe? Porque a gente se ama a tal ponto de falar, olha, obrigada, mas você não tá me causando coisas boas. Obrigada, mas esse tipo de relacionamento, esse presente que você tem pra me dar, a traição, a desconfiança ou a cobrança excessiva, eu não preciso. Então, ou a gente entra num acordo ou vai cada um pro seu canto, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre como aumentar a nossa autoconfiança? Quem tem papel, anota. Quem não tem, grava aqui na cabecinha. Vamos começar a gravar coisas boas ao invés da gente só reproduzir o filme de terror, tá bom? Então, primeira coisa, conheça os seus pontos fortes. Então, pega um papelzinho, ou eu gosto de papel, tá? Tem gente que gosta de anotar no bloco aí do celular, eu não gosto. Anota, faz uma lista das 10 coisas que você identifica que você é bacana. Ah, eu sou uma pessoa fiel. Não precisa ser assim só em comportamentos. Pode ser de tudo, tá? Do geral. Ah, eu sou amoroso, eu sou fiel, eu sou uma boa cozinheira, eu sou uma amiga bacana, eu sou prestativa, eu sou... Enfim, lista 10 qualidades. Ah, eu tenho uma letra bonita, né? Coloca qualquer coisa, 10, 20 qualidades, vai escrevendo, né? E a gente pensa que é muita coisa, não é muito não. Então, agora, depois disso, olha para cada uma dessas qualidades e pensa o porquê. Lembra qual situação, isso é uma dica extra, alguma situação em que você exerceu essa sua qualidade. Ah, eu sou amorosa, outro dia eu fiz tal coisa assim assado pro meu marido, pra minha esposa, pra minha companheira. Ao lado de cada qualidade sua, procure se recordar de alguma situação na qual você realmente praticou aquilo, para dar-se um embasamento bacana. Outra dica, segunda dica, supere uma dificuldade por dia, é o que eu tô falando, passo a passo. E aí, eu vou usar uma coisa muito interessante, que é assim, vamos supor que, lista também as suas dificuldades, vamos supor que eu tenha dificuldade, das mais básicas, tá? Eu tenho dificuldade em fazer dieta. Faz lista, tenta superar uma dificuldade por dia. Hoje eu não vou comer doce. Hoje eu não vou comer massa. Eu tenho dificuldade de ir para academia, tá? Hoje eu vou fazer uma caminhada. Então procura todos os dias superar uma dificuldade. Faz uma lista das suas dificuldades.
e vai praticando cada uma daquelas dificuldades uma a uma. Não importa quanto tempo você vai levar para superar cada uma das dificuldades, mas começa das mais simples. Olha lá, meta dia após dia, Gi, é isso mesmo, dia após dia, né, Gi? Igual a história do refrigerante. A pessoa tem que tomar refrigerante todo dia e quer parar. Gente, a meta é simples, só por hoje. Só por hoje eu não vou tomar refrigerante. Só por hoje eu não vou... Só por hoje eu vou caminhar. Só por hoje eu não vou olhar a rede social do meu parceiro, da minha parceira. Só por hoje eu não vou ser a pentelha e perguntar onde que tá, ficar ligando 30 vezes. Entende? A gente vai das mais simples até as mais complicadas pra gente. Tá? Então, é assim, a gente entende tudo que a gente pode fazer, tudo que a gente não pode fazer dentro das nossas limitações. Se uma dificuldade for muito, nossa, uau, não deixa pro começo da tua lista e vai cumprindo devagarzinho. Consegui, nossa, consegui, eu nem tô tomando mais refrigerante, tá bom, passa pra segunda dificuldade da lista, tá? Por que que isso aumenta a autoconfiança? Porque quando a gente supera as dificuldades, a gente fala, que legal, eu consigo. Para o nosso inconsciente, isso gera algo bem positivo na nossa autoconfiança, na nossa autoestima, no nosso amor próprio, do tipo, eu consigo. Isso é super importante. Terceira dica, afirme as suas vontades, ou seja, aprenda a dizer não. Não é uma palavra mágica que abre portas para você. Porque quando você diz sim para o que você não está se sentindo bem, você está dizendo não para você mesmo. Então afirme os seus limites. Aprenda a dizer não. Isso daí é super importante e a gente se sabota o tempo inteiro. Aprenda a dizer não. Quando o seu parceiro ou sua parceira desconfia de você, você fala, olha, eu não quero mais isso. Eu não permito que você duvide da minha moral, da minha conduta. Eu não quero ir até ali. Eu não estou com vontade de fazer tal coisa. Começa a se conhecer melhor. Começa a dizer não para o que você tem vontade realmente. E última dica. Não tenha vergonha de ser você. Não tenha vergonha da sua personalidade. Quando você aprende a dizer não, você aprende o que você gosta. Você aprende que de repente você pode fazer as suas vontades. Você aprende que você pode usar o esmalte da cor que você quiser, pintar o cabelo da cor que você quiser, porque você é capaz. E essa é a mensagem que você gera para o seu inconsciente. Eu sou capaz de ser eu mesma. Tá bom, gente? Quando você é capaz, você desenvolve a sua autoestima, o seu autoconhecimento e a sua autoconfiança. Então, para eu estar junto com alguém, para eu melhorar o meu ciúme, eu preciso me melhorar também. E eu preciso impor tudo isso primeiro para mim mesma. Tá bom, gente? Eu acabei de olhar o horário, vi que eu até ultrapassei bastante, mas eu agradeço demais a vocês por estarem aqui. A semana que vem tem mais live, a semana que vem na quarta-feira no mesmo horário, não sei o tema. Se vocês quiserem sugerir temas, eu agradeço, tá? E a gente vai se falando. Gratidão por todos vocês que estiveram aqui hoje. Essa live vai ficar gravada no IGTV, vai ficar gravada no canal do YouTube. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer coisa que vocês precisem falar no privado, meu WhatsApp tá à disposição, o número dele tá no meu perfil do Instagram e também o meu direct, tá bom? Gente, muito obrigada, um beijo a todos, um abraço. Obrigada por estar aqui, gratidão a todos, gratidão, tá? E até a próxima, um beijo. Tchau, pessoal!